Observe a seguinte situação. Peguei um pouco de sal e joguei na água. Mexi até todo o sal desaparecer na água. A gente fala que o sal dissolveu na água. O sal, a substância dissolvida, a gente chama de soluto. A água, que é onde ocorreu a dissolução, a gente chama de solvente. E a soma soluto mais solvente é a solução. Então não esqueça, solução é a mistura, é o soluto mais o solvente. É muito comum informar quanto de soluto eu tenho dissolvido na solução. E a grandeza que traz essa informação é a concentração. Só que antes, vamos formalizar um pouco a nossa linguagem. Toda vez que eu for me referir ao soluto, eu vou usar o número 1, solvente o número 2 e sem número, solução. Por exemplo, M1 é a massa do soluto, M2, massa do solvente, M, massa da solução. Concentração, então, é uma grandeza que informa quanto de soluto eu tenho dissolvido na solução. E eu posso representar a concentração por meio de uma razão. Na parte de cima eu coloco a quantidade de soluto e na parte de baixo a quantidade da solução. Mas, professor, que quantidade é essa? Bom, pode ser massa do soluto pelo volume da solução, massa do soluto pela massa da solução, mol do soluto pelo volume da solução e assim vai. Essas diferentes razões são diferentes formas de expressar concentração, que nós iremos estudar ao longo dessas 3 aulas. Vamos para o primeiro caso. Primeiro caso, concentração massa-volume, conhecido como concentração comum. Posso determinar essa concentração pegando a massa do soluto e dividido pelo volume da solução. Unidade é uma unidade de massa por unidade de volume, que pode ser grama por litro, que é a unidade mais comum, mas também pode ser miligrama por litro, pode ser miligrama por ml, enfim, é uma unidade de massa por unidade de volume. Pega a primeira situação. Eu tenho uma solução, 40 gramas de soluto, num volume total de 200 ml. Eu quero saber qual a concentração em grama por litro do sal. Antes, vamos pensar na unidade. Eu quero grama por litro. Aqui o volume está em ml, vou transformar em litro. É só dividir por 1000. 200 dividido por 1000, 0,2 litros. Agora, é só dividir um pelo outro. Massa do soluto, 40 gramas. Volume da solução em litros, 0,2 litros. Resolvendo essa conta, isso vai dar 200 gramas por litro. Essa é a concentração de sal na solução. Interpretando, o que significa 200 gramas por litro? Significa que eu tenho 200 gramas de sal dissolvido em 1 litro de solução, que é a mesma coisa que 40 gramas dissolvido em 0,2. Mais um problema. Eu tenho aqui um pouco de sal, cuja massa é 24 gramas, e eu quero saber que volume de solução eu tenho que ter para uma concentração de 40 gramas por litro. Bom, aqui a massa está em gramas, aqui também. Vou descobrir o volume em litros, resolvendo a conta. Concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Eu quero o volume, então jogo o volume para cá, joga a concentração para cá. Vamos isolar o volume, né? Então o volume vai ser a massa do soluto pela concentração. Isso vai ser 24 gramas dividido por 40 gramas por litro. Resposta, volume 0,6 litros. Esse é o volume da solução. Se eu quiser em ml, multiplica por 1000. Isso equivale a 600 ml. Então, eu tenho 24 gramas dissolvido em 600 ml, que dá uma concentração de 40 gramas por litro. Agora, um problema. Qual a diferença de concentração em massa-volume
por densidade. Eu pergunto isso porque ambos é uma razão massa-volume. Mas a diferença está na massa. Concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. É quanto de soluto tem dissolvido na solução. Já a densidade é a massa da solução por volume da solução. A gente usa a densidade para fazer a conversão. Massa da solução, volume da solução ou vice-versa. É uma grandeza que a gente pode usar para isso. Olha esse problema. Eu tenho aqui uma solução, volume 2 litros. Concentração de soluto, 150 gramas por litro. Densidade da solução, 1,2 gramas por ml. Eu quero a massa do soluto. Bom, se eu quero o soluto, vou usar a concentração. Concentração é a massa do soluto pelo volume. Passo o volume multiplicando. Massa do soluto é a concentração vezes o volume. Aqui está em litro, aqui está em litro, então só substituir. Massa do soluto vai dar 150 gramas por litro vezes 2 litros. Massa do soluto, 300 gramas. Então, dentro dessa solução, eu tenho 300 gramas de soluto. Agora, eu quero a massa da solução. Eu quero a massa total. Então, para isso, densidade. Só cuidado com a unidade, hein? Aqui está em ml, aqui está em litros. Vou transformar em ml. 2 litros, 2.000 ml. Então, vamos lá. Densidade é massa da solução pelo volume da solução. Passo o volume para cá. Massa da solução é a densidade vezes o volume. Massa da solução, 1,2 gramas por ml vezes 2.000 ml. Isso vai dar 2.400 gramas. Essa é a massa da solução, enquanto isso é a massa do soluto.